A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Com Fé Venceremos. O vídeo de hoje é mais um vídeo de bênção para a sua vida. E eu trago aqui o testemunho da nossa irmã Tila, que antes da sua conversão passou por momentos difíceis, ela, seu esposo, e ela traz aqui um testemunho maravilhoso, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Você que está me ouvindo neste momento, que acha que está tudo perdido, que não tem jeito, que acha que o seu problema é maior do que a solução que Deus tem para a sua vida, assista este testemunho. E também compartilhe. E também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você acompanhe ali o canal da irmã Tila. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Lembre-se de uma coisa: com fé venceremos. Paz do Senhor, para quem não me conhece, eu me chamo Tila e eu queria, através desse vídeo, alcançar o maior número de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Essa semana é uma semana muito especial para mim e, através desse vídeo, eu queria contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que Deus fez na minha vida, um pouquinho do que marcou a minha vida. Essa semana é uma semana que me traz muita felicidade, porque é a semana do meu aniversário e também é a semana que Deus começou uma nova história na minha vida. É a semana que Deus começou a cumprir as promessas dele na minha vida. Há 15 anos atrás, mais ou menos, Deus me entregou uma promessa de que meu esposo se converteria, iria para o caminho do Senhor e que ele ia ser uma bênção, que ele ia ser um pregador, que ele ia pregar nos 4 cantos dessa terra. Quando Deus me entregou essa promessa, eu achei que o meu esposo, essa época o meu esposo estava preso. O Fábio sempre teve muitos problemas com vício, com coisas erradas. O Fábio nunca teve contato com Bíblia, com igreja. Ele era muito temente a Deus, sempre acreditou que Deus existia, mas ele nunca teve um contato com Deus, ele nunca teve um compromisso com Deus. E quando Deus me entregou essa promessa, o Fábio estava preso. Eu achei que ele ia sair da cadeia com a Bíblia na mão, terno, gravata e pregando nos 4 cantos dessa terra. Mas só que as coisas não acontecem assim. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando Deus promete, Deus cumpre. Só que às vezes a gente não consegue entender o tempo de Deus. Às vezes a gente não consegue compreender que existe um tempo determinado para tudo nessa terra. Que às vezes Deus te entrega uma promessa, mas ela não vai se cumprir agora. E às vezes a gente acaba não crendo naquilo e acaba perdendo aquela promessa. Foi assim na minha vida. Eu achei que o Fábio ia sair da cadeia mudado, transformado, mas não foi assim que aconteceu. Ele saiu da cadeia pior do que ele já tinha entrado. O Fábio teve vários problemas na vida dele com vício. Ele já foi usuário de crack, cocaína, maconha. E, na verdade, assim, era uma promessa, assim, que só um milagre de Deus mesmo para acontecer. Mas eu sabia, eu acreditava que Deus podia fazer esse milagre. Só que eu não tive paciência de esperar o milagre acontecer. Quando ele saiu da cadeia, a gente desandou mais. Em vez de eu esperar a promessa, eu acabei indo para o mesmo caminho que ele. Acabei me envolvendo com coisas que não eram boas, acabei desandando, acabei me envolvendo com droga. E às vezes a gente pensa, é só um final de semana, é só uma festa, é só para mim passar, esquecer os meus problemas. Mas isso é momentâneo, é tudo momentâneo. Por isso que a gente precisa lutar para que a gente tenha a nossa eternidade garantida.
Não as coisas do mundo são passageiras, são momentâneas. Ela te traz felicidade no momento. Depois que passa aquele momento, ela te traz a depressão, ela te traz a angústia, ela te traz a opressão. E era isso que estava acontecendo na nossa vida. Foram 7 anos de muita luta, de muita prova. Foram 7 anos de achando que para minha vida não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Porque ao invés da gente melhorar, a gente só piorava. A gente só piorava. E por várias vezes, sabe, por ser conhecedora da palavra, por várias vezes eu tentava ir para a igreja, eu tentava mudar e não conseguia. Por isso que hoje, eu e meu esposo, a gente não julga, sabe, as pessoas que tentam mudar e não conseguem, porque só quem passou por isso sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado, sabe, você sair do mundo das trevas e mudar a sua vida. É muito difícil. Então, se você conhece alguém, se você busca a salvação de alguém, se você ora por alguém nesse sentido, não perca a fé e também não julgue, não diga que ele faz porque ele quer, porque eu vivi isso e eu posso dizer com propriedade que não é fácil, não é fácil. É só Deus para ajudar, é só Deus para libertar, é só Deus para transformar. Mas Deus pode fazer isso, porque Deus fez a minha vida. No dia 22 de abril, que é o dia do meu aniversário, foi aí que começou o trabalhar de Deus na minha vida e na vida do meu esposo. No dia 22 de abril, de madrugada, era meu aniversário, a gente tinha bebido, a gente tinha usado droga. E no meio da madrugada, eu comecei a passar mal. Eu adormeceu o lado direito do meu corpo todo, eu perdi o movimento do lado direito e fui para o hospital. Eu vou tentar abreviar, mas se você tiver interesse de conhecer a minha história, pode me procurar que eu conto sem problema nenhum, com mais detalhes. Eu estava tendo um AVC e eu fui para o hospital, tive 3 crises de AVC. Só que antes de eu ir para o hospital, a hora que eu estava na frente da minha casa, que eu comecei a passar mal, a hora que eu vi que eu estava tendo um AVC, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu entendia o que era que estava acontecendo comigo, eu entendi que aquilo era um AVC. E na maioria das vezes o AVC a pessoa não sobrevive. E eu falei para Deus, Deus, no meu pensamento, porque eu não conseguia falar, né? Eu perdi o movimento da língua. No meu pensamento eu falei, Deus, se tiver como, Senhor, me dá outra chance. Me deixa cuidar dos meus filhos. Mas se não tiver como, Deus, pelo menos me perdoa e me deixa, Deus, entrar na glória. Em Jeremias 1:5 fala que Deus, ele conhece a gente antes da gente estar no ventre da mãe da gente. Então eu creio que ali naquele momento, naquela madrugada, aquela frase que eu falei para Deus, Deus viu que era sincero, que era de coração. Deus viu que o que eu estava dizendo, que eu estava arrependida, era de dentro do meu coração. E ali ele me estendeu a mão e me deu uma segunda chance. Ali, a hora que o espírito da morte estava lá dentro do meu quarto, dizendo, agora eu levo ela. Ali ele me estendeu a mão e disse, não, nessa daqui não, essa eu tenho plano. E ele me estendeu a mão e me deu uma segunda chance. Eu fui para o hospital, tive mais 2 AVC. Antes da ambulância chegar, eu me lembro que eu olhei para o Fábio e com muita dificuldade peguei a outra mão, né, que eu estava sem movimento, e direcionei em direção ao nariz e falei para ele, nunca mais. E ele, naquele momento também, olhou para mim e falou, Tila, nunca mais, eu quero isso para minha vida. E aí eu fui para o hospital, tive mais 2 crises de AVC. Na terceira eu não aguentei, fui entubada, fiquei 2 dias entubada, perdi os movimentos do lado direito, eu não conseguia andar, tive que tomar banho de leito, usar fralda. Fiquei 5 dias na UTI. No terceiro dia que eu tava lá, que eu tava voltando da intubação, que eu acordei, o Fábio foi me visitar e ele falou pra mim assim, Tila, pode sair mais cedo um pouquinho? Aí
Aí eu falei, por quê? Minha fala já estava começando a voltar. E aí eu perguntei para ele por quê. E ele me disse, porque eu vou na igreja. Sozinho. E aí eu falei, claro que pode. Gente, depois daquele dia, era uma quinta-feira. Depois dessa quinta-feira, o Fábio nunca mais faltou um culto. Nunca mais deixou de servir esse Deus. Nunca mais deixou de ir para a igreja, de andar com Cristo. Voltei para casa, fiquei 8 dias internada, voltei para casa. Aos pouquinhos Deus foi me curando, restaurando a minha saúde. Tive que fazer fisioterapia domiciliar para voltar a andar. Voltei a andar, graças a Deus não fiquei com sequela nenhuma. No mês de maio, eu tive esse AVC agora em abril, né? No mês de maio eu fui para a igreja, me reconciliei com Deus e nunca mais deixei de servir esse Deus. Foi um trabalhar de Deus na minha vida, na vida do Fábio. Foi fácil? Não foi fácil. Para o Fábio se libertar, teve um período. Em julho eu tive o AVC em abril. Em agosto o Fábio batizou. Ele se libertou de todos os vícios dele. 3 dias antes do batismo, ele parou com tudo. O último vício que ele tinha, ele olhou para o céu e falou, nunca mais eu relo isso na minha boca. E nunca mais ele relou. Então assim, eu tentei abreviar o máximo possível para não ficar um vídeo tão longo, tão extenso e tão cansativo. Mas o que eu queria passar para vocês? Um pouquinho, né, um resuminho da nossa história e dizer, não desista. Não desista, não desista da promessa, não desista de lutar, não desista de interceder, de orar por aqueles que precisam da tua oração. Não desista dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus. O Fábio é um milagre, eu sou um milagre. E porque quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele cumpre, Ele faz. E o Fábio, ele mudou da água para o vinho. Hoje ele busca, ele clama. Hoje ele é um obreiro na casa de Deus. E eu tenho orgulho dele. Orgulho, orgulho, orgulho. E eu queria profetizar na sua vida que em nome de Jesus, se você tem buscado por alguém, se você tem buscado por alguém, se você tem entregado alguém a vida de alguém na mão do Senhor, não desista. Não desista, porque Deus, Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Deus, Ele é fiel para cumprir o milagre na vida de cada um que você tem colocado diante dele. Amém? Que você receba esse testemunho, que você receba essa palavra, que você seja fortalecido em Cristo Jesus. Que a minha história sirva de fé, exemplo de fé, que existe um Deus que ainda faz milagre. Amém?